capítulo 2. A partir do verso 9. Até o verso de número 20. Vocês acharam, sim ou não? Diz o texto: e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na face, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Eu vou reler o 16 que não ficou bom. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela lei de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Curva a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez nós te adoramos por esse momento, quando a tua palavra será elucidada, explanada, e para tanto nos colocamos diante do Senhor, te pedindo por mais uma vez que o Senhor nos ajude a fazer conhecido o sentimento do teu coração. O Senhor está conosco nesta manhã. É uma manhã de ceia, é uma manhã onde nós estaremos relembrando a tua morte, quando o Senhor assumiu o nosso lugar. Dá-me da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, Senhor, para que eu me faça entendido por mais uma vez. Nos ajuda, que o nosso coração seja movido e que cada um de nós seja alvo da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: você é alvo do amor de Deus nesta manhã. Amém ou não amém?
nós vamos pregar, o tema vai ser santificação. Santificação. Quando nós falamos sobre santificação, nós sempre lembramos que santificação não é um fim, santificação é um meio. O que seria um fim em razão da santificação? A santidade. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Quando nós falamos de santificação, nós entendemos que a santificação ela é um processo que não vai terminar enquanto Jesus não vier buscar a igreja. Ou seja, nós vamos viver um processo de santificação contínuo, né? Porque a santificação ela que nos leva para esse fim. E nós sabemos também que quando Paulo está confrontando a Pedro, ele era um apóstolo, uma das colunas da igreja, porque eram conhecidas as colunas como Pedro, Tiago e João, porque Jesus os colocou como coluna da igreja primitiva, a igreja que estava se iniciando. Mas nós sabemos que qualquer edifício, qualquer construção para se tornar sustentável, para ficar bem edificado, a gente não pode conceber tão somente uma coluna de três, ou três colunas. Em regra, se usa 4 colunas para a sustentação de uma casa, às vezes até mais, mas no mínimo 4. E nós sabemos que Deus estava preparando o apóstolo Paulo para ser essa próxima coluna, para que a igreja pudesse vislumbrar um crescimento, para que a igreja pudesse cumprir o seu propósito, para que a igreja pudesse alcançar, né, o alvo para o qual ela foi convocada. E a questão aqui que Paulo diz que havia alguns irmãos que estavam dissimulando, pessoas que vivem um processo de dissimulação, não é verdadeiro. E essas coisas precisam ser purgadas, e só serão purgadas em nome da santificação, ou por causa da santificação. Paulo ficou estarrecido porque até Barnabé se deixou persuadir. Quem foi Barnabé? Foi o discipulador de Paulo. Barnabé já era cristão quando Paulo se converteu, e Barnabé era um dos doutores da igreja de então. Se você for lá em Atos capítulo 13, haviam 5 mestres, e diz o texto: orando e jejuando a igreja, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foram chamados para evangelizar quem? Os não-judeus, que eram os gentios. Mas em dado momento da história de Pedro conseguiu conceber a ideia de que os gentios, quando se convertiam, eles teriam que se circuncidar. A circuncisão, naquele tempo, era uma cirurgia de fimose, que todo menino nascido judeu, no seu 8º dia, passava por essa cirurgia, que era uma marca de Deus. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas isso é o caminho que a gente precisa fazer. Então, Paulo fica espantado, porque até Barnabé, que foi a pessoa que discipulou ele, eu e você vamos ficar espantados se uma pessoa que nos discipulou daqui a pouco começar a divergir da fé, começar a se desvirtuar, começar a trazer uma apologia a uma coisa que já ficou superada, algo resolvido. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: então resisti Pedro na face ou na cara, porque Pedro, sendo judeu, ele obrigava os gentios a viverem como judeu, mas ele, enquanto judeu, vivia como os gentios. Imagine a gente ensinar o não crente a ser crente, a gente viver como descrente. É um paradoxo.
Ou a gente perdeu a santificação, ou a gente se deixou levar pela dissimulação. A pior coisa é um homem dissimulado. Eu acho que não cabe um crente dissimulado. O crente tem que ser verdadeiro, autêntico, fiel, santo. Ele precisa buscar viver um processo de santificação. Então, quando Paulo chega e ele sabe que agora os gentios, eles não estavam ouvindo mais o Evangelho de Cristo, porque quem nos liberta é o Evangelho de Cristo, e não os rituais mosaicos, a circuncisão que todo homem deveria fazer. É claro que, em regra, a criança ela fazia a circuncisão com 8 anos, mas o homem, numa certa idade, 40, 30, 50, se convertia ao judaísmo, tinha que ser submetido à circuncisão. Era uma maneira de terem a marca, deles provarem ser judeus. Eles o faziam através da circuncisão. E agora Pedro, ele começou andar para trás. Diga para o seu irmão: é inconcebível que um crente ande para trás. A gente precisa, irmãos, andar de fé em fé, de graça em graça, de autoridade em autoridade, de amor em amor. A gente precisa ter um gráfico ascendente. A gente não pode oscilar na fé, sabe? Porque existem coisas que estão superadas. Abraço do irmão, tem coisas que precisam estar superadas para Deus nos dar mais coisas. Problemas que precisam ser resolvidos para que Deus possa nos dar novos alvos. Coisas que precisam ser resolvidas dentro da gente. E Paulo fala uma coisa que eu queria me ater. Verso 18, ele diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Como eu vou destruir, Em regra seria isso. A importância da circuncisão, segundo a lei. Se eu comecei a receber uma revelação de Deus, diga comigo: a revelação de Deus nos liberta e nos santifica. O que é igreja? O que nós precisamos? De uma revelação contínua. Deus que te chamou, você é eleito e eleita do Senhor, e Deus te chamou para avançar. Você não pode retroceder, porque longa é a sua caminhada. Aleluia. Amém. E Pedro tinha retrocedido. Paulo, quando olhou para Barnabé, até Barnabé, o que você acha? Barnabé exatamente com sua cabeça. Homem indeciso coça a cabeça, e mulher indecisa faz assim com a sobrancelha. Homem coça a cabeça. Pedro, o que está acontecendo? Você está dizendo para os gentios que eles precisam se circuncidar. Pedro, isso aí foi resolvido, porque agora a circuncisão, ela não é mais aferida na nossa carne, na nossa pele. Não existe marca, não precisa mais de marca. Paulo diz: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Não era circuncisão, não. Era uma vida cristã. O exercício da vida cristã te traz marcas. As pessoas olham para você, a sua atitude, o seu caráter, e as pessoas dizem: você traz marcas de um homem comprometido com Deus. São marcas. Marcas. E Paulo está dizendo isso para Pedro. Como, Pedro? Você, sendo um judeu, sabe que toda a lei se cumpriu em Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Deus anunciou na lei se cumpriu em Jesus. Então está implícito na pessoa de Jesus toda a lei. Se eu obedeço a lei, é igual a nossa lei, a lei brasileira, o direito, a lei, a justiça. Se eu sirvo a lei, nem sempre eu vou estar servindo a Jesus. Mas se eu sirvo a Jesus, eu sempre estarei servindo a lei. Porque as pessoas, se virem Jesus em mim, vão ver a lei.
Mas nem sempre as pessoas virem a lei em mim e vão ver Jesus, são coisas distintas. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a gente pode dizer, ó, a lei se cumpriu em Jesus. A gente não precisaria mais, é tipo um crente, um verdadeiro cristão, ele cumpre a lei, ele não atravessa sinal. Eu fiz isso por causa da lei, não, eu fiz isso porque eu sou um cristão. Ele não faz as coisas erradas. Não, você não faz as coisas erradas porque você é um observador da lei. Não, eu sou um observador dos princípios de Deus, do caráter de Deus. Essas coisas estão implícitas. Mais do que a lei é Jesus na minha vida, esperança da glória. Amém? É uma maneira mais suave de nós cumprirmos as nossas obrigações. Porque se eu faço porque amo Jesus, logo o cumprimento dos detalhes não são penosos ou não são pesados, trabalhosos, porque eu faço por amor ao Senhor. Seja um tempo de oração maior, seja um tempo de evangelização maior, seja um tempo de jejum maior, seja um tempo que a gente separa para vir para a casa de Deus maior, todas essas coisas, quando nós o fazemos por amor a Jesus, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por devoção. Nós amamos fazer, nós não somos obrigados. O dia que nós amamos fazer a vontade de Deus, nunca mais nós não vamos nos ver obrigados. Você não é obrigado, você foi vocacionado. Você pode abraçar o seu irmão com todo carinho. Só você não é obrigado, mas você foi vocacionado. E a vocação sobrepõe em muitas vezes a obrigação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, você vive essas coisas, você se submete, você põe aquele lado, todo mundo briga com você não briga com ninguém, porque, Paulo, você não tem vontade de dar uma bifa. Não, Jesus não fazia isso. Então a gente começa a viver um processo de santificação, que é um processo, diga comigo, a santificação é um processo. A gente vai trabalhando e a gente vai recebendo a palavra de Deus, ela já foi liberada. E quando nós vivemos o processo de santificação, irmãos, viva o processo de santificação e tudo que deseja o seu coração, Deus te concederá. Foi só 2 amém. Aleluia. Foram só 7 amém. Amém. Agora passou de 50, ficou bom. Você viu falar de expectativa do pregador? O pregador pensa assim: você prega, você olha, você analisa, você pensa qual vai se falar na próxima vez. Eu vou falar isso, a igreja vai subir assim. Aí Jesus diz assim: você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vocês estão aí, né? Porque se torna edificar aquilo que destruir, e torna o transgressor. Existem 2 perguntas. Se você destrói o que você construiu porque Deus mandou ou não? Você tem certeza que aquilo que o Espírito Santo de Deus tem construído na sua vida veio de Deus? Então você não pode destruir. Pedro começou a destruir aquilo que ele tinha edificado. E Paulo traz uma palavra inteligente para Pedro, dizendo assim: ó, se você destrói o que você construiu, você é transgressor. Você não pode destruir uma construção que Deus está fazendo diuturnamente na sua vida. Essa construção está sendo denominada, em razão do tema, de santificação. Diga comigo: eu estou em processo de construção. Cada dia Deus faz alguma coisa, né? Ele modifica um cômodo, ele pinta, ele resolve, ele muda o tijolo, ele muda a forma, ele vai aumentando o nosso entendimento. E nós estamos falando do apóstolo Pedro, uma das colunas. Paulo olhou para Barnabé e disse: Barnabé, até você, Barnabé, você está dizendo que os gentios precisam fazer a circuncisão? Não, Barnabé.
Os gentios precisam de Jesus, e a presença de Jesus em nós, através do Espírito Santo, é a maior marca que um homem pode ter. Aleluia. Não é uma marca no corpo, mas é uma marca na alma. É uma marca no sentimento, no emocional, no espiritual. Eu trago em mim as marcas de Cristo, uma marca de transformação, não de uma tatuagem, não de uma cirurgia de fimose. Eu trago no meu corpo a marca da mudança que Deus tem trazido sobre a minha vida. Efetivamente, eu trago essa santificação sobre a minha vida. Aleluia. Deus me deu essa palavra. Eu falei, uau. Paulo, no versículo 15, diz assim: nós somos judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Como é isso? A obra de santificação, a construção que Jesus fez em nós, foi, a cada dia está sendo concluída. O Espírito Santo não vai começar uma obra que ele vê que você precisa de uma construção em tal área. Ele não vai começar uma obra sem terminar. Ele vai concluir. E se nós não cuidarmos, em razão dessa ausência de perseverança, nós vivemos uma exclusão no nosso entendimento. Pedro estava vivendo uma exclusão. Exclusão traz retrocesso. O negócio era tão dissimulado, tão sutil, tão mau, que até Barnabé estava sendo convencido, foi persuadido. E as pessoas certamente falavam: vamos ouvir aqui Barnabé, doutor da lei, Barnabé, homem que ensinou Paulo. Vem cá, Barnabé, o que você tem que dizer para os gentios? Você acha ou não que os gentios têm que circuncidar? E Barnabé foi persuadido a dizer que sim. E quando Paulo diz que não precisa haver mais circuncisão, a sutileza é a maior opositora e a dissimulação da santificação. Existem muita gente dissimulada, e para nossa vergonha, até muitos crentes. A dissimulação não é boa, porque a dissimulação é uma maneira sutil de persuadir alguém não para o altar, mas para a rua, não para Deus, mas para os homens, não para o céu, mas para qualquer outro lugar que é pecado falar. Quando Paulo confrontou a Pedro, Paulo entendeu que aquilo era razoável. Quantas vezes, irmãos, me perdoe aí a colocação, mas a ceia é um momento nosso, aonde a gente tende a ouvir uma palavra doutrinária. Uma palavra dessa a gente não poderia pregar no domingo à noite, mas é razoável que nós o fazemos com a igreja começar em mim. Ei, eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Mas a santificação é um estado ou é um processo? Ela não é um estado, ela é um processo. Só a santidade é um estado, a santificação é um processo. Você não precisa ser veloz, porque talvez você tenha pouco tempo de crente. Eu um dia também tive meus dias de crente novinho. Havia coisas que eu achava que estava abafando, que estava totalmente errado, né? Eu não era crente. Meus 17 anos, saía da escola dominical, ia para casa, tinha 2 meses, aí botava a bermuda, ficava sem camisa, dava paz dos seus irmãos do outro lado da rua.
irmãozinho, irmão Jorge, faz isso não, irmão Jorge. Irmão é cristão agora, bota a camisa. Quase que se tira vergonha, mas eu estou dizendo de 37 anos atrás, a Assembleia de Deus, o negócio era fechado, irmãos. Fechado, homens de um lado, mulher de outro. Você viu que eu vim de uma escola muito forte. E pensa bem, eu pensando que estava lá, falei, irmãos, a paz do Senhor, eu moro perto da igreja. Imagine, 17 anos sem camisa, dando a paz do Senhor, esse irmão não está convertido. Achava que estava certo, porque eu achava que a paz do Senhor cobria o meu corpo aqui sem uma camisa. Aí eu comecei a ser ensinado. Fui para as primeiras aulas com o crucifixo, Jesus crucificado. Eu abria 2 botões para as pessoas dizerem assim: ele é crente, cristão. Jesus, aí o irmão me ensinou que Jesus não estava mais crucificado. Eu arranquei na hora. Deixei que ninguém veio, enrolei, botei coisa assim na calça jeans. Naquele tempo, a igreja não permitia. Mas o irmão, de uma forma tão delicada, disse para mim que eu tinha que raspar a barba. Hoje a barba está liberada. E a gente até fala para o Léo, que barba bonita, um dia eu ter uma barba dessa. Eu fui falar que ia botar barba, né? Ele disse que a minha barba está nos molhos. Eu brinco assim, ó, a barba está de boa, vai ficar tranquilo, porque a minha esposa me ama. Tinha um cabelo aqui. Irmãos, crentes não usam a cabeça. O cabelo foi dado à mulher como véu. O homem não usa a cabeça tampada. No outro dia eu fui para o barbeiro, passa a vassoura não, a navalha, passa a navalha, cortei, raspei a barba, cortei o cabelo, tirei o crucifixo. Olha só, o que as pessoas foram me ensinando? A buscar um processo de santificação. Não que as questões de uso e costume fossem tremendamente relevantes, mas a igreja que eu me converti, ela não concebia, ela não queria, e eu me submeti porque eu queria Jesus. Ah, se você quiser Jesus, a santificação vai se tornar um algo seu, e você vai se submeter a qualquer coisa por amor a Jesus. Eu amava futebol, a igreja disse: futebol nem pensar. Eu jogava bola de manhã, de tarde, de noite. Minha mãe: Jorge, tomar bola aí, meu filho. Peraí, mãe, sou importante nesse time, eu sou o cara que faz gol. Estou brincando assim, irmãos. A igreja disse assim: ó, você não pode mais jogar bola. Tá bem, não vou jogar mais bola. Mas por que você não estava jogando mais bola? Rapaz, Jesus fez uma obra na minha vida. Irmãos, eu recebi a alegria da salvação, e a alegria da salvação não pode diminuir. Diga para o seu irmão: não deixe a alegria da salvação diminuir, não retroceda na fé, avance em direção às coisas profundas que Deus tem para a sua vida. Se permita que o Espírito te santifique, e aquilo que ainda está não concluso, Ele vai concluir, Ele vai acabar, Ele vai abençoar. Ei. Aleluia. E Pedro estava retrocedendo. Sempre que um Pedro desavisado se levantar, Deus vai ungir um Paulo, né? Paulo falou assim: existe Pedro na cara. Paulo usa um termo assim, meio assim, forte, mas para aquele século não era forte, era forte aqui. Agora no século XXI, que os pais não podem nem dar uma palmada aos filhos, né? Então são coisas que vão mudando. O que é pior na questão educacional, o que é pior, né? Mas a grande verdade versículo 12, Paulo diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago era o líder, seguido de Pedro, Tiago e João. Comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foram retirando e se apartou deles. Paulo chegou aí. Melhor sair fora. Paulo é firme. Paulo vai bater em todo mundo. E Paulo chegava convertido. Paulo era zeloso. Quando Paulo perseguia a igreja, em nome da lei do judaísmo,
Paulo achava que estava fazendo a coisa certa. Não se via nada de bom em Paulo, exceto o seu zelo. Deus disse para Ananias, que foi orar por Paulo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ei, você que veio aqui nessa manhã, talvez você nem saiba, mas eu quero te dizer como profeta que você é um vaso escolhido. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te comissionou, foi Deus que trouxe nessa manhã. Existem coisas que você ainda não detém, que você ainda não consegue compreender, mas o processo de santificação, ele vai te trazer a clareza, o altar, e você nunca mais vai querer sair do altar, porque o altar é cura, é ressurreição, é provisão, é revelação, é graça, é direção, é vida abundante. No altar tem tudo, irmãos. E Pedro começou a viver como os gentios. Pedro começou a viver como não crente, né? E é ruim quando você chega para alguém que está vivendo um processo de retrocesso na fé, e você diz assim: cuidado, meu irmão, com essa dissimulação, com essa sutileza. São ardis de Satanás para tentar tirar aquilo para o qual você foi chamado, tentar inviabilizar a sua vida e a sua fé. Você ama o Senhor e você sabe disso. Porque você luta dia e noite para tentar desanimar, para tentar fazer você desistir? Porque você é alguém escolhido. Porque se você não fosse, Deus não ia cuidar de você. Se você tem chegado até aqui, é porque Deus tem cuidado de você, e você sabe disso. Pedro começou a destruir o que ele tinha edificado. O que ele edificou? A mensagem do Evangelho. Deus também chamou Pedro para os gentios, mas não com esse foco. Às vezes, como eu vim do tradicionalismo, eu não era evangélico, não era cristão. Aí eu me converti. Mas na igreja onde eu vim, você podia ir na igreja, mas você podia fazer tudo. Não falo da Assembleia de Deus, não. Falo de uma igreja tradicional, que eu não cabe, uma questão de ética, falar o nome. Mas você podia fazer tudo. Você podia ter várias religiões, você só tinha que de manhã estar lá na igreja. Porque a ideia não era ensinar a servir a Deus melhor. A ideia era me fazer profundamente dependente que alguém me ensinasse. E aqui a gente chegou para dizer para você que a sua melhor defesa na fé é o conhecimento que você passa a ter de Deus. Diga para o seu irmão: a melhor defesa da sua fé é o conhecimento que você tem de Deus. Você quer se defender? Conheça Deus. Você quer ir para o céu? Obedeça o Evangelho. Você quer ser alguém de Deus e quer que Deus trabalhe na sua vida? Sirva a Deus com temor e tremor, porque aquilo que você ainda não entende, Deus vai trazer iluminação no teu entendimento, e você saberá que Deus é o Senhor. Efésios 2. Dá um pulinho aí em Efésios comigo. A partir do verso 11, nós vamos ler até o 16. Vamos ler aqui comigo, bem uniforme. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um paraíso. Quem são esses povos? Judeus e gentios. A soma de judeu e gentio em Jesus se chama igreja.
desses dois povos, Jesus fez um outro povo chamado igreja. Você não é judeu nem gentil, você é igreja. Você é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele é santo. E se você está em processo de santificação, você está no caminho certo. Amém. Vamos continuar a leitura. E derrubando a parede da separação que estava no meio. Vocês estão aí? Amém. Vamos lá então. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, assim fazendo a paz. Para fechar. E pela cruz reconciliamos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Então, Paulo está dizendo para Pedro: não destrua o que Deus te mandou edificar. Diga ao seu irmão: não destrua o que Deus te mandou edificar. A tua fé, diga, a tua fé, a tua esperança, a tua paz, a tua alegria, a tua perspectiva, a vida que você tem, a salvação, o teu nome escrito no livro da vida. Cuide das dissimulações, das persuasões, das sutilezas. A palavra te libera e te santifica para um novo entendimento, porque Deus te chamou. Deus te chamou. Amém. A coisa que eu fico mais feliz é porque cada dia o Senhor me ensina as coisas. E quanto mais Deus me ensina, mais eu amo o céu. Amém. Nós não vamos conseguir amar o céu se o Senhor não nos ensinar acerca do céu. Nós não vamos conseguir amar Jesus se o Espírito Santo não nos ensinar acerca de Jesus. Eu vou te dizer mais ainda. Jesus, para melhorar esse nosso relacionamento com Ele, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Você deita, dorme, almoça, dirige, trabalha, vem para a igreja de Jesus lá do teu lado, vem para a igreja do meu filho. Que é melhor do que isso, irmãos. Sou tão maluco? Sim, sou maluco mesmo, sou doido. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Amém. Nós vivemos num século XXI que, se você disser que é apaixonado por Jesus, as pessoas vão fazer assim por trás de você. E você, sou apaixonado por Jesus, porque Jesus quebrou minhas cabeças. Jesus me libertou. Esse é o século da dissimulação, da persuasão para o mal, de uma ação de malignidade e perversidade, que tentam dizer para nós assim: olha, destrua. E tem um detalhe: para construir você vai precisar de um prumo. Sabe o que é um prumo? É um cordão com peso. Para a sua parede ficar reta, você edifica a parede, mas ele sobe. Depois você embolsa, e depois que você embolsa, você vai para a parede crescendo. Depois que você embolsa, você pinta. Agora, para destruir, só te dá uma marreta na mão. Não precisa de prumo, não precisa de medida, não precisa de esforço, não precisa de técnica, não precisa de qualificação. A destruição é o mal, porque ela nasceu no coração do diabo. Basta um machado na mão para se destruir tudo, basta um desvio para se aniquilar tudo, basta naufragar na fé para se perder tudo que se recebeu de Deus. É fácil, muito fácil. E o diabo quer mostrar para nós que é mais fácil destruir do que construir. Mas se você construir, diga comigo: se eu construir um edifício, que sou eu, segundo a palavra, esse edifício vai dar abrigo para muita gente. Eu vou tirar muita gente do vendaval da vida e vou nortear essas pessoas para o altar. E essas pessoas, depois do altar, elas vão desejar ir para o céu comigo, porque o céu é o melhor lugar para nós passarmos a nossa eternidade.
Quem é que vai se abrigar numa casa sem telhado? Ninguém. Ninguém. Pedro fala para Paulo com todas as letras: você é um transgressor. Não, por que, Paulo? Você está destruindo o que você mesmo construiu. Você é um transgressor. Por quê? Você está se desviando de uma fé que você sabe que é autêntica e foi Jesus que te deu. Você é um transgressor. Por que eu sou um transgressor? Porque você está se desviando do alvo para o qual Deus traçou para que você alcance. Ame o Senhor. Chore. Busque, ame o Senhor intensamente. Todo esse processo se chama santificação. Mas eu já conheci tanta gente nesses 38 anos de fé. Quantas pessoas destruíram aquilo que foi construído. E o problema é que se você vai fazer uma pesquisa, uma entrevista com todos aqueles que de alguma forma destruíram a sua vida cristã, você vai encontrá-los primeiro arrependidos. Depois você vai perguntar por que eles fizeram isso. Eles vão dizer o seguinte: eu nem sabia o que estavam fazendo, porque são ações espirituais. O diabo não quer que você chegue ao alvo. O diabo não quer que o processo de santificação seja aperfeiçoado. O diabo não quer que o processo de santificação entre no seu entendimento. O diabo não tem prazer que você ande com Jesus, que você durma, acorde com Jesus. O mundo espiritual, ele sempre vai ser um mundo dissimulado. O diabo foi dissimulado quando lá fez Eva comer da árvore. Eva foi dissimulada quando levou o seu marido a comer do fruto. Tantos homens que foram dissimulados. A dissimulação é uma ferramenta do diabo. Não é concebível que um crente seja dissimulado. Não é concebível que a gente perca ou destrua aquilo que nós construímos. Porque Jesus está dizendo: ó, tudo que você está aí construindo dentro de você foi construído com a sua ajuda. Você construiu com a ajuda de Deus. Lembra que você rompeu com o mundo? Lembra que você rompeu com o vício? Lembra que você rompeu com a estagnação? Lembra que você rompeu com tantas coisas, né? Você rompeu, porque Deus disse que você tinha que romper. Você veio para o reino porque você ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não obedecem? Você obedeceu. A sua obediência fez com que o Espírito de Deus construísse coisas profundas dentro de você. Você sabe disso. Que Deus, quando olha para você, vê você como um filho, uma filha. Você é filho de Deus. Esses valores foram construídos dentro de você e de mim, de nós. Hoje a gente está na era do... Às vezes dá vontade de chutar o balde e quebrar tudo. Eu fico, olha assim, os crentes não acreditam. Não fala essas coisas não, isso me agride. Quando eu vejo o ressurgimento desses Pedros, eu fico apavorado. Mas depois Pedro melhorou, porque tinha que ter alguém para ensinar. Esse é o nosso culto de ensinamento. É um culto que a gente chega aqui e traz uma palavra mais doutrinária, porque nós precisamos, irmãos, né? Existem cultos e cultos. Esse é o nosso culto de memória. Nós precisamos saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem gente fazendo de tudo, dando de tudo que tem para ter o nome lá na calçada da fama. Você sabia que em Hollywood tem a calçada da fama?
está escrito no livro da vida. Você pode não ter o nome escrito na calçada da fome em Hollywood, mas o seu nome está escrito no livro da vida no céu. São valores que foram construídos. E nós chegamos para eles, esses homens que fazem os filmes em Hollywood, ganham troféus. Alguns depoimentos eu tive oportunidade de ver, de ouvir. Eles estão se convertendo, porque nós já alcançamos o que eles estão lutando para conquistar. Nós já temos construído o que eles estão fazendo força para começar uma construção. Você já é uma construção em andamento. Aleluia! Aleluia! Você já é uma construção em andamento. Quantos andares você tem, eu não sei. Mas o dia que o Espírito de Deus disser para você, manda mais tijolo aqui para cima, você sabe que você já passou de um andar. O dia que o Espírito Santo disser assim para você, continua, estou me agradando do que você está fazendo, eu sou contigo, não temas. E enquanto você descansa em mim, eu vou edificando novos degraus, eu vou edificando novos andares, até que você seja não mais uma casinha, não mais um casebre, mas um palácio, porque o rei não mora no casebre, o rei mora no castelo. Você é um palácio, um castelo, você não é mais um casebre. Eu preguei isso aí há muitos anos, destruindo o casebre, porque Deus tinha um palácio. Eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava no casebre, uma casa muito feinha, barro com bambu. Quantos já viram esse tipo de casa? Poucas pessoas, porque isso é antigo mesmo. Você vai ali para o interior de Minas, Carlos Euler, um outro lugar que tem lá, você vai andando lá para dentro, as casas são assim. O barro começa a cair, fica só aquele bambu. Eu era aquele casebre. Um dia chegou um homem de branco, ele dizia assim para mim: Jorge, vem cá, me dá sua mão, você não vai mais morar aqui não. Ele me levava, subiu uma rua, até a rua, o castelo. Interessante que o castelo sempre foi um lugar alto, né, irmãos? O sonho era muito revelador. Subia aquela rua, e quando eu chegava, um castelo lindo, muito grande, e ele dizia assim, ó, faz uma visita, começa a correr dentro do castelo. Eu começava a correr, parecia uma criança correndo dentro daquele castelo, aquela coisa, e de repente ele disse: agora vem cá, você vai botar uma roupa real, toda de seda. Toda de seda. E ele disse assim: agora você é um príncipe, vai morar nesse castelo. Mas tinha uma janela que dava vista no casebre. Todo dia de manhã eu olhava assim pela janela e tinha lá aquele casebre. E aquilo incomodou Deus. Ele disse: Deus, para mim, vem cá, você só vai se ver livre do casebre e despachar esse desejo de voltar para o casebre se você destruir esse casebre. Me deu uma sexta-feira. Quantos sabem o que é sexta-feira? Sexta-feira é uma marreta que tem um ferro desse tamanho. Poucas pessoas aqui conseguem levantar. Eu levanto, mas quase arreando. É muito pesado. Você faz assim com ela, o tijolo vai abaixo. O Senhor me deu uma sexta-feira, você vai lá e quebra o casebre, porque você nunca mais vai voltar para lá. Porque o lugar agora é no castelo. Você é príncipe, princesa. Você vai morar no castelo, no lugar onde Deus habita. Deus é rei. E às vezes era isso aqui que Paulo está dizendo para Pedro: Deus te livrou de um casebre e te fez um palaciano. É palaciano? Quem mora em palácio é palaciano. Você que tocou, irmão, palaciano que ele disse, mora no palácio. Eu queria que você pudesse adequar essa palavra à questão espiritual. Eu e você sabemos de onde nós viemos. Lá não tinha paz, não tinha alegria. Hoje a gente tem Jesus. Hoje a gente tem garantia de uma guarda, de uma proteção. Mais do que tudo isso, nós temos a garantia de uma salvação. Amém? Vamos ficar de pé.
Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, aleluia, em tua presença, ora vai a cheio, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença, lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença.